Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. O Corinthians levou 24 jogadores para a partida contra o Cuiabá, hoje, 7 da noite, lá na Arena Pantanal. Jogo importantíssimo para o Timão. Se vencer, sai do Z4. E tem novidades, tanto no time quanto na lista dos relacionados. E o Corinthians precisou mudar por uma questão de logística a data da viagem para a Argentina, onde na quinta-feira enfrenta o Racing pela Copa Sul-Americana. Te conto tudo isso depois da vinheta. Eu sou Ivan Andrade, você está aqui no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo indo direto ao assunto nesta segunda-feira, dia 28 de outubro, e a gente começa falando aqui sobre a lista dos relacionados. O Corinthians que chegou ontem às 8 horas da noite lá em Cuiabá, né? Trabalhou durante o período da manhã e no finalzinho da tarde os jogadores viajaram em voo fretado para Cuiabá. O Corinthians levou 24 jogadores para esta partida. Os goleiros Hugo Souza, Matheus Donelli e Felipe Longo. Os zagueiros Félix Torres, Kaká, André Ramalho e Gustavo Henrique. Os laterais Fagner, Mateuzinho, Léo Maná, pintando aí como novidade, e também o Matheus Bidu, tá? Já que o Corinthians não tem, né, o lateral esquerdo Hugo, que está machucado. Então ele leva o Léo Maná aí também, né, como uma opção, caso precise improvisar aí numa das laterais. Os meio-campistas Alex Santana, Breno Bidon, Charles Ranielli, Igor Coronado, Rodrigo Garro e André Carrijo. E os atacantes Memphis Depay, Pedro Henrique, Romero, Thales Magno, Pedro Raul, né, voltando aí a ter uma oportunidade, e o Gui Negão, jogador de 17 anos de idade, faz parte da equipe sub-17 do Corinthians, já atuou no sub-20 também, tem feito gols, é uma grande promessa, é considerado uma daquelas joias, né, do clube, e claro, a gente aguarda aí se ele terá ou não. Já foi relacionado uma vez contra o São Paulo, se eu não estou enganado, mas não entrou em campo. Então hoje tem a oportunidade aí talvez de pelo menos figurar no banco de reservas, já que o Corinthians não conta com o Yuri Alberto, suspenso, e o Héctor Hernández está fora da temporada por uma lesão no joelho. Então surge aí a oportunidade mais uma vez para o Pedro Raul, que não atua há mais de um mês. Pedro Raul também vive uma seca que é complicada, mas com a ausência de dois jogadores que seriam, né, um titular e o outro pelo menos no banco, ele volta a figurar pelo menos na lista dos jogadores relacionados, tá bom? E para o jogo desta noite, e aí pensando com a cabeça do técnico Ramon Dias, qual é o time que o Corinthians poderá mandar a campo na noite de hoje? Vou colocar aqui o provável Corinthians, tá, meus amigos? Porque o Corinthians oficial você vai ficar sabendo a partir das 5 da tarde aqui no 12 em Campo. 5h30, perdão. 5h30 começa o nosso pré-jogo. Campinho na tela para você. Goleiro, Hugo Souza. O lateral direito, Mateuzinho. Os zagueiros, André Ramalho, Kaká. E na lateral esquerda, o Matheus Bidu. No meio-campo, Charles, no lugar do José Martínez, recuando um pouquinho mais. O Breno Bidon, pelo lado esquerdo. O André Carrijo, mais pelo lado direito ali. E o Rodrigo Garro, armando a equipe. Na frente, Thales Magno e o Memphis Depay. Esse é um provável Corinthians, tá, meus amigos? Um provável Corinthians para o jogo desta noite. Então, podem me questionar aí, mas Ivan, cadê o Alex Santana? Eu vou falar para vocês. Bom, o Alex, ele ainda, né, precisa de tempo, ele precisa recuperar pelo menos o ritmo de jogo e entrar numa melhor condição física. A tendência é que ele não seja titular, mas também não existe nada que impeça, vai depender do Ramon Dias. A tendência, a possibilidade maior é este time que eu coloquei na tela para você. E aí eu quero até saber o que você acha desse time. Você acha que deveria começar com Alex Santana, com Charles? Eu acho que a grande maioria gostaria de ver aí o Alex Santana sendo titular nessa equipe. Até porque era o titular e
perdeu a posição apenas, né, porque teve que deixar o time por uma questão de lesão, uma lesão muito séria, e lesão de grau 3 na coxa, né, onde é praticamente uma boa parte de rompimento ali de músculo, de fibras. Então ele está voltando agora, portanto é preciso também um pouco de cuidado, né, para que o jogador também não volte a sofrer nenhum tipo de lesão em função de precipitar talvez uma volta um pouco mais prematura. Mas já entrou alguns minutos na última partida e contra o Racing mesmo, e talvez vire aí uma possibilidade também, mas acredito que seja o Charles e o Bidon. Mas a gente vai confirmar isso a partir das 5h30. Aqui no 12 em Campo eu vou te passar a escalação certinha, tá bom? Bom, é um jogo importante demais para o Corinthians, todos sabem disso. O Corinthians é o pior visitante do Campeonato Brasileiro. O Corinthians tem apenas uma vitória, aquela contra o Bahia fora de casa, 1-0, o gol do Romero, aonde o Hugo Souza também fez, só faltou fazer chover, né? Se eu não me engano, até choveu nesse jogo. Pegou muito o Hugo Souza. Então, o Romero fez o gol e o Corinthians venceu por 1-0. A única vitória do Corinthians fora de casa no Campeonato Brasileiro. É muito pouco. O time da grandeza do Corinthians não pode vencer apenas um jogo fora dos seus domínios. Já o Cuiabá, do Bernardo Franco, o Bernardo que era o principal auxiliar do Antônio Oliveira, era o auxiliar direto do Antônio Oliveira, né? O auxiliar técnico direto do ex-treinador do Corinthians. Hoje é o treinador da equipe do Cuiabá. Conhece muito bem esse elenco, muito bem. Inclusive, alguns jogadores que chegaram, mas você pode falar, olha, mas ele não trabalhou com o André Ramalho, ele não trabalhou com o Charles, mas foi ele que indicou. Tá? Até para quem não sabe, foi o Bernardo Franco, a comissão técnica, junto com o Antônio Oliveira, que indicaram alguns desses jogadores que estão hoje no elenco, que chegaram nessa janela de transferências. Tá? Quando eles estavam no clube, pediram, mas naquele momento não foi possível trazê-los. Então é um treinador que conhece muito bem cada peça do Corinthians. Trabalharam por aproximadamente 6 meses com cada um desses jogadores. Então não é um treinador que vai ser surpreendido por uma característica de um jogador. Tá? É um treinador que conhece e bem o elenco corintiano. Então é preciso tomar cuidado, porque o Bernardo Franco, né, certamente vai querer neutralizar ali algumas peças ou algumas características dos nossos jogadores. Bom, vamos aguardar, vamos ver o que o Bernardo apronta para o jogo e o Corinthians apronta para o jogo. O certo é que, se o Corinthians vencer, meus amigos, estamos fora da zona do rebaixamento. Se nós não vencermos, a batata assa e assa bonito. Bom, o Corinthians teve que mudar a data da viagem, tá, para a Argentina. O Corinthians iria na quarta-feira para Buenos Aires. Como o Corinthians faz, é praxe do clube, o Corinthians viaja sempre um dia antes das partidas. Mesmo a viagem curtinha, como é Buenos Aires, Uruguai, Paraguai, são viagens rápidas. O Corinthians sempre vai na véspera, tá? Até para evitar muito desgaste, treina de manhã, os jogadores almoçam no CT, à tarde, meio da tarde, final da tarde, pegam um voo fretado ali e chegam no destino início da noite. É sempre mais tranquilo para a delegação. Dormem, tomam café da manhã, almoçam e vão para o jogo. Está tendo uma greve do pessoal lá do setor de transportes na Argentina. Tá? É uma greve geral de trabalhadores do segmento de transportes lá. Então o Corinthians, eu acho que essa greve ela começa no dia 30 agora. Ela está marcada para começar, se eu não estou enganado, no dia 30. Então o Corinthians vai antecipar. Como é que o Corinthians fará? Joga contra o Cuiabá hoje. Acabou o jogo, pessoal, janta no vestiário. Janta no próprio vestiário. Tudo feito pelo pessoal da equipe de nutrição. Então, jantar para os atletas no próprio vestiário. Seguem de ônibus para o aeroporto. E aí, o jogo é 7, termina às 9. Esse voo deve estar previsto lá para 00:30, 1 da manhã.
Normalmente é esse intervalo de 3 horas e meia, 4 horas entre o final do jogo e o embarque. Até porque os jogadores fazem todo o trabalho de recuperação dentro do vestiário, além do jantar. Vão chegar aqui na madrugada, dormem no CT, treinam pela manhã, amanhã, na terça-feira, e à tarde já viajam. Então o Corinthians retorna essa madrugada, treina pela manhã e amanhã à tarde já viaja para a Argentina, onde deve fazer um treino lá em Buenos Aires antes da partida contra o Racing quinta-feira. Tá? Então muda-se a logística por uma questão realmente desta greve que acaba atrapalhando um pouco aí a rotina dos jogadores do Timão. E é isso, eu volto 5h30 da tarde aqui no 12 em Campo com o nosso pré-jogo, escalação oficial, campinho, enfim, tudo aquilo que você já está acostumado aqui. Então eu te peço o like, só aquele joinha, tá aqui atrás, ó, ali ó, deixa esse joinha aqui, ó. Pau, clica ali no joinha, se inscreve aqui no canal e a gente se vê mais tarde, tá bom? Obrigado pela companhia, fiquem bem, até mais tarde, tchau.